nosso cérebro, dentro dessa caixa craniana, tem entre 85 a 100 bilhões de neurônios. Bi. Fumando um Segundo baseado, cai pra quanto? Só pra saber. Não cai, não. Cai não? Cai não, o pessoal diz que cai, mas não cai não. Desses, cada um bichinho desse, isso é ser vivo, tá? Neurônio é um... Sim, é um Ele impulso. tem milhares de dendritos e um axônio. É. Ou seja, cada neurônio tem milhares de bracinhos e só uma saída. Esses bracinhos recolhem as informações que chegam, o código neuronal que está dentro de cada neurônio processa essas informações e, olhem bem, só sai uma resposta. Entram 400 bilhões de bits, bilhões de informações, Pra sair uma. sai uma ancorada em 2.000 desses 400 bilhões de bits. O que nós enxergamos como sendo a nossa faixa de realidade é um subproduto de microtúbulos dentro dos nossos neurônios que fazem a transformação dessas informações que chegam, soltam a resposta pelo axônio. Como a mesma resposta, os axônios do nosso cérebro soltam, entre aspas, naquilo que a gente pensa ser o nosso lóbulo frontal, o córtex frontal, essa sensação de que o cérebro pulsou, então a gente pensa que é um eu, que nele existe. E como nos deram o nome, aí é que Rogério pensa que é Rogério pensando através desse cérebro, quando não é. O que é que a ciência descobriu? Né? Através de RP, bem pouco importa. Os cientistas enchem o cérebro de alguém com eletrodos, esses eletrodos se ligam a um computador, então o retrato do meu cérebro fica lá no computador. Ficar ali, Aí o cientista diz, Rogério, fale. Aí eu digo, automóvel. Aí o cientista disse, engraçado, antes de você falar a palavra automóvel, aquela parte do seu cérebro se atendeu. Se acendeu. Fale outra coisa. Cavalo. Agora foi outra. Fale outra coisa. Ou seja, os cientistas de tantos testes que fizeram, eles chegaram a uma conclusão impressionante. Tudo que sai pela boca de um ser humano, tudo que ele pensa, sente, as ações, acontece porque primeiro o cérebro da gente foi acionado, ou pulsou. Então, 0,5 segundos antes de uma palavra sair pela minha boca, meu cérebro escutou. Aí você pergunta aos cientistas, ok, e o que é que podemos deduzir disso? Aí a resposta deles, que o ser humano não tem livre-arbítrio. Porque se o que você fala, porque seu cérebro mandou... 5 segundos antes. Então, aqui tem um problema. Aí você pergunta para os cientistas, e por que é que o cérebro se acende? É um acaso. Aí os caras estudam 20, 30 anos com PhD para dizer que o acaso... Isso tudo porque eles não querem reconhecer, os cientistas clássicos, né, que há aquilo que a física quântica aponta, a figura do observador ou de uma consciência quântica ligada a esse cérebro. Aí, quando essa consciência pulsa, esse cérebro se acende, aí Rogério fala. Tá maluco? Mas qual é a questão? Por que eu gosto dele? Qual é a questão? O rádiozinho, quando fala, não tem locutor dentro do rádio. Verdade. Não, do rádio, esse não. corpo, quando fala, não tem gente aqui dentro. Isso aqui é só podridão organizada aqui dentro. Isso é lá uma verdade. Podridão organizada. Cadê o eu da gente? Porque esse corpo não é o eu da gente. É só o processador que está sendo acionado por algo e... Só que esse cérebro, ele pensa que pensa. Por quê? Porque como ele é acionado por algo, resta a sensação da pulsação do cérebro e nessa ação, quem é que é a aplicação? É a sensação do eu que o cérebro produz, que pensa que é ele que está agindo porque alguém acionou o cérebro. Entendo, se puder, o que eu estou dizendo. A questão é, cadê a gente? Então, assim, a espiritualidade... Que é assim... No começo do programa, eu falei a você. Dá uma cagatina. Não, dá uma noia. Puta. Eu falei pra você. Hoje vai dar uma mas sabe noia porque, braba. quer ver o que faz sentido o que você fala, na minha percepção, muito sentido? A pessoa morre. Mano, aí você fala assim... Acabou? Pra onde foi? Essa é a grande noia da... Essa é a grande pergunta. Mas Quero. Meu corpo já morreu 2 vezes.
É mesmo? Nas 2 vezes dentro do hospital. Nas 2 vezes, o meu eu continuou a existir ininterruptamente. O defunto ali E o seu e eu. eu continuando existindo. E assim é com todos nós. Por quê? Porque exatamente o eu da gente não está dentro desse corpo, não é esse corpo. Esse corpo morre, o eu da gente, o eu de cada um de nós, do jeitinho que é, A luz. continua existindo ininterruptamente, independente de fé, de não sei o quê, é algo natural. Sim, sim. Aí passa um filmezinho da consciência, cara, com todas as figurinhas quânticas que você nessa vida vivenciou. Que seria a alma. Esse eu da gente, essa sensação, bem, aqui eu vou deixar a ciência de lado e vou agora para Perfeito. fofoca de revelação espiritual. Até agora eu estava falando de ciência. Cientificamente. Tá. Agora eu vou falar de revelação espiritual. Certo. O que é dito? Né? Como cada um de nós tem um espírito que anima esse corpo, o que implica dizer que é um espírito, entre aspas, encarnado nesse corpo. Isso. Perfeito. Mas antes disso eu preciso dizer uma coisa. Em tese, se esse espírito está ligado a esse cérebro e ele diz X, era para esse cérebro acender e Rogério aqui dizer X. Uhum. Só que não é assim. Por quê? Aí as mulheres, sempre as mulheres. Eva, lá atrás de Adão, Uhum. dizem que Eva comeu a maçã, É. mas na espiritualidade o que se sabe é que ela tomou Um goró. umas boas Aí pelpes. sim, Eva. Aí tomou uma Na vodquinha. verdade, o que a gente chama de ayahuasca, de floral de cannabis, substâncias químicas que modificaram o código neuronal lá no âmbito interno dos neurônios, e isso corrompeu, entre aspas, o poder De que decisão. figuras de fora têm sobre o corpo humano. Aí, desde Adão e Eva, usando essa metáfora, que não tem nada de metáfora, mas para a gente poder estabelecer um parâmetro, que o espírito encarnado no ser humano, ele pulsa, o cérebro se acende, mas não do jeito que o espírito gostaria. Então a Eva ficou muito louca e comeu a maçã. A racionalidade. Entendi. Aí a Entendi. racionalidade humana é que decide se aquilo que veio move ou não o ser humano. Julian Jaynes é um psicólogo, filósofo norte-americano, que em 1976 lançou um livro, o título é meio estranho, A Consciência no Acaso da Mente Bicameral. Qual era a tese de Julian Jaynes? O ser humano tem 2 hemisférios. Perfeito. Em um dos hemisférios incidiria esse impulso que vem de lá, mas que ele chama no livro de a voz dos deuses, já que quem criou o corpo humano desse jeito, criou para dominar o ser humano de fora, do jeito que um rádio você influencia de fora. Uhum. Esse corpo humano também. Olhem bem. Então, na tese de Julian Jaynes, que é a base de Westworld, aquela série formidável da Sei. HBO, de como se construir androides para deles se servir, na tese de Julian Jaynes, vem a voz dos deuses, incide sobre um dos hemisférios humanos, aí o eu da gente, porque na hora que esse cérebro se acende, a sensação do nosso eu passa a existir, aí o eu da gente usaria o outro hemisfério só para usar da racionalidade para obedecer à voz dos deuses. Ou seja, nós não éramos livres para usar a racionalidade para fazer o que quisesse. É o ping e depois o tal pong. Aí Eva é que corrompeu Entendi. esse sistema. Confundiu. Tomando um- E desde Adão e Eva, Ticaracateca. o ser humano é livre. Isso. O ser humano é livre para ser dono de si mesmo. Só que não conseguiu porque surgiram as religiões Caraca. e impuseram, via temor religioso, Tem que ser assim, tem que ser perderam o assado. controle Pecado. automático sobre o genoma, porque Eva misturou química externa com Sim. Mas agora o medo religioso, ou seja, usaram a fé religiosa como sendo cabresto para... E essa é a central, é o tema central da vida de Jesus. Jesus nasceu, a religião não diz isso, mas eu tento desesperadamente dizer isso nos livros, Uhum. porque é isso que eles me pedem,
com a fama de que seria o quê? O super Messias. Salvador. Salvador que inventou foi Paulo Foi e a Igreja tá. Católica, mas até a vida de Jesus Entendi, é que a não gente existia. aprendeu, Não existia a palavra Salvador. Tá. Era o super Messias profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento, que Javé mandou esses profetas avisar todo mundo na Terra que desde Adão e Eva a humanidade tinha saído do poder dele, mas ele ia mandar um super Messias para levar todo mundo de volta para o poder dele. Então, Jesus nasceu para fazer isso. Tá. São os termos da velha aliança. Só que o homem Jesus se recusou a fazer isso, cara. Não conseguiu, ele até que tentou. Mas não conseguiu. Ele mostrou que tinha superpoderes, fazia o que queria, caminhava sobre as águas, Multiplicava as coisas. ressuscitava mortos, Uhum. desaparecia aqui, aparecia acolá. É isso que na espiritualidade se diz. Eu não sou homem de crença, estou só repetindo o que escuto lá. E Jesus não conseguiu. Não conseguiu o quê? Ser o Messias Mas violento. por influência? Não, porque a natureza humana dele se recusou Entendi. a cumprir os termos de uma agenda que já vem impôs ao ser humano.